Como homens, temos uma grande responsabilidade de sermos líderes na nossa sociedade, nas nossas casas e nos nossos trabalhos. Mas de jeito nenhum nós seremos líderes no verdadeiro sentido da palavra se nós não seguirmos as instruções do maior líder que já passou nesta terra, Jesus Cristo. Neste vídeo, eu vou te apresentar 6 passos para se tornares um homem de Deus de acordo com a Bíblia, ok? Mas antes de nós começarmos, eu quero citar para você uma frase de uma escritora norte-americana que eu achei fantástica. Esta frase diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens. É claro que aqui está falando homens no termo genérico, então envolvendo homem e mulher. Mas como o assunto deste vídeo é voltado para homens, eu vou direcionar esta frase aos homens, ok? Vamos lá, repetindo. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se compram e nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os seus. Esta frase aqui é muito forte, muito impactante se nós buscarmos entender no verdadeiro sentido. Atualmente a sociedade está com os valores invertidos e os homens têm buscado conselhos de pessoas que não representam o que é verdadeiramente ser homem, de acordo com a Bíblia. É por isso que eu vou fazer este vídeo como um contra-ataque àquilo que a sociedade tem colocado na sua mente sobre o que é de fato ser homem. Caso você não for inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações para ser notificado sempre que postarmos um vídeo novo aqui no canal. E me deixe a sua opinião nos comentários, o que você acha, o que você vai achar deste modelo de podcast. Você consegue ver que não tem ninguém aqui do outro lado. Nem todas as vezes eu vou poder ter um convidado aqui, mas eu preciso criar conteúdos para te alimentar com a palavra de Deus. Então, eu quero o seu comentário, quero a sua opinião a respeito deste podcast. Se você gostou, se você achou interessante, se foi de alguma forma importante para você, ok? E a propósito, se esse conteúdo for importante para você, eu vou pedir para que você compartilhe com aquelas pessoas que necessitam ouvir também a palavra de Deus. Entregue desta forma, na forma de vídeo, no formato de vídeo, ok? Bom, então o primeiro passo para que você se torne um homem de Deus é eliminar todas imoralidades sexuais na sua vida, ok? Eu já vou explicar mais sobre isso. Nós sabemos que Satanás conhece as tendências pecaminosas do ser humano. E é sobre isso que ele tem criado os seus ataques. É por isso que muitas pessoas ficam presas nos pecados, tanto quando se trata de pornografia, quando se trata de masturbação, quando se trata de olhar as mulheres de forma depravada. Então, se você quer se tornar um homem de Deus, você tem que se livrar da imoralidade sexual. É claro, isto é um processo, mas é necessário que você esteja comprometido. É necessário que você queira se livrar da imoralidade sexual. Há muitas coisas que nós vemos no nosso mundo e achamos que isso é normal. Por exemplo, na minha adolescência, eu achava que olhar para uma mulher de forma depravada era algo intrínseco à masculinidade. Era algo que representava que, de certa forma, eu sou homem. Mas não, isto é uma ação doente. Quando você olha de forma depravada para uma mulher, você é doente. É claro, nós temos essa tendência. O problema aqui não é ter atração pelo sexo oposto, ok? Este não é o problema. Desde que você saiba por quem você tem atração, desde que você controle isso, está tudo bem. O problema aqui é olhar de forma depravada para as mulheres. E em Jó 31, versículo 1, eu espero que eu encontre rápido aqui, porque eu não quero alongar muito este vídeo. Eu quero que ele seja claro e objetivo. Encontrei. Jó 31, versículo 1 diz assim: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Em outras traduções, principalmente no inglês, diz que fiz uma aliança com os meus olhos para não olhar de forma depravada para as mulheres. Ok? Então,
Se Jó fez, Jó foi um ser humano com uma fé incrível, com uma fé inabalável. Se Jó fez, nós também podemos fazer. O que é que te impede de fazeres uma aliança com os teus olhos para não olhar de forma depravada para uma mulher? O que é que te impede? O que é que te impede de você parar de visitar os sites de pornografia? O que é que te impede de você parar de seguir aquelas contas do Instagram, do TikTok, que só mostram mulheres seminuas? O que é que te impede? E às vezes você não está na fase de pensar num relacionamento. Você está por aí nos seus 16 anos. É claro, este vídeo é voltado para todos os homens, mas também estou a falar para adolescentes. Você talvez não está naquela fase que já deve pensar num relacionamento, mas na sua roda de amigos, vocês conversam sobre mulheres. Quem pegou o fulano, quem pegou a fulana e por aí vai. É muito importante que você entenda que isso interfere bastante no seu relacionamento com Deus. Algo que eu esqueci de mencionar aqui, a fornicação. Você também tem que se livrar da fornicação. Quando eu falo de fornicação, estou a falar fazer sexo antes do casamento. Com 16 anos, já pensa em se envolver sexualmente com uma outra menina de 16 anos, ok? Então, se livre da imoralidade sexual, que você vai dar o primeiro passo para ter um relacionamento com Deus. E eu falei aqui voltado apenas para aquelas pessoas que não são casadas, mas também o adultério. O adultério, muitas das vezes, não é só quando você trai a sua esposa com uma pessoa, mas quando você visita esses sites inapropriados, inadequados, quando você vê fotos de mulheres seminuas e fica preso naquilo. Uma coisa é você entrar nas suas redes sociais, uma pessoa que você segue, posta uma foto de biquíni e você vê aquela foto e passa. Outra coisa é você entrar e ficar preso naquilo, ficar criando pensamentos, entendes? Então, se você é casado e tem esses comportamentos, e você quer se tornar um homem de Deus, eu te convido a eliminar esse tipo de comportamento da sua vida. Este é o primeiro passo para que você se torne homem de Deus, ok? Eu quero ler contigo 1 Coríntios 6, lá tem uma mensagem especial para nós. 1 Coríntios 6, versículo 18 a 19. Aqui diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Depois no versículo 19 diz assim: acaso não sabes, acaso não sabes que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ok? Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo. E é interessante que Paulo aqui diz que todo pecado que nós praticamos fora do corpo. Aquele que rouba se prejudica de alguma forma, mas não prejudica o próprio corpo. Agora, é interessante que o pecado da imoralidade é contra o próprio corpo. Eu te convido a ler este versículo e meditar nele, entender o que de fato este versículo quer nos transmitir. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós devemos cuidar do nosso corpo. E quando nós falamos de templo, uma coisa que salta na minha mente é a nossa memória, a nossa mente. Eu ia falar mente, mas ia ficar redundante, mas não tem problema. É a nossa mente. Tudo que nós vemos, tudo que nós fazemos, tudo que nós ingerimos interfere no processamento da nossa mente. Okay? Então, se você alimenta o teu cérebro com pornografia, você está colocando lixo no teu cérebro. Você está tornando impuro o templo do Espírito Santo. Se você não tem uma alimentação saudável, você está colocando impurezas no templo do Espírito Santo. Então é algo que eu te convido a refletir, ok? O próximo passo para que você se torne um homem de Deus é orar cada dia e todos os dias. Orar. Oração e a nossa comunicação com Deus. Quando você está a conhecer alguém que você teve uma queda por ela, certo? Uma menina, uma mulher que você se apaixonou, uma das coisas que você faz é procurar ter comunicação com ela, certo? Quer seja por redes sociais, no caso WhatsApp, Instagram, TikTok, que já tem como você mandar mensagens, e outras redes sociais. Ou por ligação, você liga para a pessoa e conversa com a pessoa o máximo de tempo que você puder, certo? Você foca na comunicação.
Então, se você quer desenvolver um relacionamento com Deus, você tem que focar na comunicação também. E a comunicação com Deus é feita por intermédio da oração. É claro, você não vai só expressar aquilo que você quer. Você não vai só falar para Deus aquilo que você deseja. Você quer um carro, quer um trabalho. Não, você não vai só expressar os seus desejos. Você vai expressar tudo. E muitas das vezes nós nos prendemos à forma de oração muito formal. Por exemplo, você se dirige a Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Deus. Não. Às vezes você precisa conversar com Deus como você conversa com um amigo. Entendes? Deus, hoje o dia não está muito fácil, está difícil, está complicado, Pai. Eu não estou a conseguir fazer isso, não estou a conseguir fazer aquilo. Eu gostaria que o Senhor me desse uma ideia, me desse um insight daquilo que eu devo fazer ou não fazer. Às vezes você está com muito rancor, você pode desabafar com Deus. E às vezes você precisa reservar um momento especial, só teu com Deus. Então isso exige você ir, por exemplo, no seu quarto, se desprender de tudo, deixar o celular de lado e falar com Deus. Abrir o teu coração, falar com Deus de forma transparente, de forma clara, expressar as suas emoções, expressar os seus desejos, pedir para que Deus te apresente a vontade dele, ok? Se abrir com Deus, fazer isso constantemente, você vai criar um relacionamento com Deus. E para esse passo aqui, nós vamos ler 1 Tessalonicenses 5, do versículo 16. Eu gostaria de ter aqui o computador, que seria muito mais fácil, mas não tem problema. Às vezes é bom ouvir esse barulho, esse barulhinho das páginas da Bíblia. Ok, 1 Tessalonicenses 5, do versículo 16 a 18. Aqui diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgais todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma do mal. Ok? Então, orai sem cessar. Homem, você quer ser homem de Deus? Você tem que se comunicar com Deus. Você tem que falar com Deus todos os dias, não como uma obrigação, mas porque você quer criar um relacionamento com Deus, um relacionamento sólido, onde você toma decisões baseadas na vontade de Deus e não na sua própria vontade, ok? Bom, então este é o segundo passo para que você se torne um homem de Deus. O terceiro passo é um passo muito importante também, que é ler, estudar e meditar na Bíblia. Nós falamos anteriormente sobre a oração. O que acontece na oração? Na oração, nós falamos, despejamos tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e queremos para Deus, na presença de Deus. É bom quando nós somos transparentes com Deus, quando nós expomos aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, os nossos desejos, as nossas angústias, as nossas frustrações, quando nós expomos tudo isto para Deus é bom. Mas agora, temos um pequeno problema. Na oração nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Ok? Na oração nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Como é que nós ouvimos a voz de Deus, Camupa? Nós ouvimos a voz de Deus através da leitura da palavra de Deus, da leitura da Bíblia. Ok? Então é muito importante que você retire um tempo no seu dia para ler a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, para meditar nos versículos, capítulos, entender como é que aquilo pode influenciar a sua vida de forma positiva. Eu quero compartilhar também um outro versículo a respeito disso que nós acabamos de falar, que é 2 Timóteo 3, versículo 16 em diante. Lá tem uma mensagem muito especial. Olha, desculpem, mas hoje é assim. Hoje vamos fazer tudo de forma natural. Vamos, por um momento, ignorar a tecnologia, ok? Estou tendo um problema aqui para encontrar Timóteo. É engraçado que Timóteo sempre esteve aqui. Agora que eu preciso dele, desapareceu. Mas vai aparecer. Ok. Aqui está. Timóteo 3. Vamos começar no versículo 14. Aqui diz assim: tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras,
que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você quer ser habilitado para toda boa obra, se você quer ter instrução, quer ter educação, quer ser sábio, você precisa dedicar tempo estudando, lendo e meditando na palavra de Deus, ok? Bom, agora vamos para o quarto passo para que você se torne um homem de Deus. E este passo aqui, eu acredito que eu vou ter muitas controvérsias aqui, não da minha parte. Na verdade, não é controvérsia. Eu vou ter muitas discordâncias, porque no meio cristão, alguns acreditam que podem ingerir bebidas alcoólicas e outros acreditam que não, ok? Então, neste passo aqui, se você quer se tornar um homem de Deus, você precisa parar de ingerir drogas, bebidas alcoólicas, cigarro. Você precisa parar de ingerir ou usufruir substâncias que fazem mal ao seu organismo, ok? Então, se você fuma, para de fumar. Lembra de 1 Coríntios 6, do versículo 19 e 20? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar do corpo do Espírito Santo, do templo do Espírito Santo. Então, se você bebe bebidas alcoólicas, eu te convido a parar. Te convido a parar. Se você fuma, te convido a parar. Se você quer se tornar um homem de Deus, é necessário que você esteja limpo dessas substâncias, ok? Bom, eu tenho um versículo bíblico aqui também para compartilhar convosco, que é 1 Pedro 5, versículo 8. Aqui diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ok? Então nós devemos ser sóbrios. Você quer ser homem de Deus, você deve ser sóbrio. Eu sei que algumas denominações cristãs vão pregar diferente para você. Vão falar, não, você pode ingerir um pouco de álcool. Não faz mal, não tem problema. Mas aqui a Bíblia está nos dizendo que nós devemos ser sóbrios. Camupa, mas se eu beber um pouco de álcool, eu já não fico bêbado. Eu ainda não fico bêbado. Eu preciso ingerir uma determinada substância para que eu me embriague. Ok, mas qual que é a substância? Qual é a quantidade de álcool que você precisa ingerir para você ficar embriagado? Você sabe? Será que você vai ter o autocontrole de parar? Porque eu tinha amigos que marcavam beber às sextas-feiras. E eles falavam assim, hoje eu vou encher a cara. Na sexta-feira, né? Hoje eu vou encher a cara. Você acha que esta pessoa vai chegar lá no bar e vai beber um pouco e vai falar, chega? Não. Se ele foi para encher a cara, ele vai beber um copo, 2 copos, 3 copos, 4 copos, até não poder mais. Ou até o dinheiro não poder mais pagar, ok? Então não tem uma quantidade exata. Eu vi o vídeo de uma psicóloga, não sei se é psicóloga ou psiquiatra, que disse que a ingestão de bebidas alcoólicas, você não precisa ficar embriagado, mas a ingestão do álcool, de certa forma, influencia para que as pessoas tenham um quadro depressivo, ok? O álcool, de certa forma, faz mal ao nosso organismo. Então, se você quer se tornar homem de Deus, você deve evitar substâncias alcoólicas no seu organismo, ok? Vamos para o quinto passo. Priorizar um relacionamento com Deus ao invés dos seus hobbies. Vou repetir. Priorizar o seu relacionamento com Deus ao invés dos seus hobbies. Deixa eu te contar algo. Eu era muito fã de futebol. Quando o meu time perdia, eu ficava muito chateado. Às vezes, eu tinha muita coisa para fazer, mas eu ficava muito feliz só de ver futebol. E aquilo roubava o meu tempo, de tal forma que eu não conseguia construir um relacionamento com Deus. Até um dia que o meu time perdeu de 8-2. E aquilo me fez repensar muito, porque eu estava muito abalado. Estava muito triste. E eu comecei a pensar, por que isso me deixa tão triste? Por que isso mexe tanto comigo? E daquele dia em diante eu
tomei a decisão de não mais assistir futebol. Hoje, de vez em quando, eu vejo alguma coisa relacionada, mas não paro os 90, não sei se são 90, acho que é 90 e tantos minutos para assistir futebol. Já não paro mais, não perco mais meu tempo com isso, porque eu entendi que o meu tempo é valioso. Eu tenho que dedicar o meu tempo para crescer em sabedoria. E a maneira como eu cresço, o caminho que eu uso para crescer em sabedoria é através do estudo da palavra de Deus. Então, se você tem algum hobby, talvez nem seja jogo de futebol, talvez seja jogar videogame, talvez seja fazer coisas que não te ajudam a crescer em nada, talvez seja algo que te ajuda a crescer, mas você tem que priorizar o teu relacionamento com Deus, ao invés dos seus hobbies, ok? Então, e aquele momento que você não teve tempo durante o dia para estudar a palavra de Deus, e se você é do tipo de pessoa que tem uma agenda onde tem o que você vai fazer no seu dia, você passou o dia todo trabalhando, por exemplo. Chegou em casa e é o tempo de você praticar o seu hobby, ficar tranquilo. Você substitui aquele momento que você vai usar para desfrutar um pouco pelo estudo da palavra de Deus, ok? Então, estuda a palavra de Deus, conversa com Deus através da oração, lê a Bíblia. Há várias formas de você manter o seu relacionamento com Deus. Okay? Antes de compartilhar o 6º passo para que você seja um homem de Deus, eu quero compartilhar contigo Mateus 6, versículo 33. Nós temos que priorizar o nosso relacionamento com Deus. E priorizar significa que a primeira coisa que você vai fazer quando você acordar é falar com Deus, ok? Então você acordou, a primeira coisa que você faz antes de você checar as suas redes sociais, antes de você tomar o café, antes de você fazer qualquer coisa, a primeira coisa que você faz é uma oração, estudo da palavra de Deus. Aqui diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ok? Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, o quê? Você precisa ler o capítulo 6 por completo, principalmente a partir do versículo 25 até o 34, ok? Leia o capítulo completo para que você entenda que coisas são essas. E o 6º passo é servir os outros. Às vezes nós confundimos o conceito de liderança. Ser líder não é ser ditador. Ser líder é servir os outros. Eu não sei se você é casado, se você não é casado. Você tem que entender que a sua liderança consiste em servir os outros. Consiste em guiar os outros. Ok? Nós homens recebemos este chamado da parte de Deus para sermos líderes. A nossa liderança consiste em servir os outros, para mostrarmos, para resplandecermos o caráter de Deus e consiste em conduzir ou guiar os outros para mais próximo de Deus. Então, se você acha que a nossa liderança como homem consiste em falar eu quero aquilo, faz isso para mim, não é isso. Consiste em servir os outros. É por isso que muitos homens se sacrificam para que a sua família tenha uma boa comida na mesa, para que a sua família tenha boas condições. Se você está fazendo isso, entenda que você já deu um passo para que você se torne um homem segundo a vontade de Deus. Ok? Agora vamos ler João capítulo 13, do versículo 12 ao 14, que aqui tem uma mensagem também especial para todos aqueles que querem se tornar homem segundo a vontade de Deus. Ok? Versículo 12 diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dispensa explicações, né? Jesus, sendo Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos. E é claro, fica muito claro que Jesus veio aqui no mundo para nos servir. Jesus veio aqui no mundo para morrer. A morte que eu e você merecíamos. Ele veio aqui para nos servir, sendo Senhor e Mestre. Mas voltando aqui para o contexto, se Jesus, sendo Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos, quanto a nós, o que nós devemos fazer? Você líder de casa, você líder no seu trabalho, você líder em algum cargo na sociedade, você tem que servir os outros. O conceito de líder hoje mudou de tal forma que aquelas pessoas que assumem cargos públicos querem ser servidos. É por isso que você vê muitos políticos que, ao invés de servirem o povo,
querem que o povo lhe sirva. É uma inversão que tem consequências. É por isso que a nossa sociedade está do jeito que está. Porque nós perdemos este conceito de servir os outros. A nossa liderança consiste em servir os outros para mostrarmos, para representarmos o caráter de Deus e guiarmos as outras pessoas para mais próximo de Deus. Bom, este é o vídeo que eu me propus a trazer aqui para você hoje. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter me assistido. Deixa aí nos comentários se você gostou deste vídeo e compartilhe este vídeo com o máximo de homens que você puder. Esta aqui é a parte 1 deste vídeo. O próximo vídeo eu vou falar mais sobre cuidados que um homem de Deus deve ter com a sua aparência, com sua mente, que nós já falamos um pouco neste vídeo, mas no próximo vídeo eu vou buscar falar mais também, ok? Então, muito obrigado por ter me assistido e te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.